Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Vamos à nossa aula 35, movimentação de carga. Falaremos nessa aula sobre o transporte de toras de madeira. Para a realização do transporte de toras e madeira bruta, de pequenos ou grandes diâmetros e comprimentos, deve-se seguir as recomendações contidas na Resolução número 917 de 2022 do CONTRAN. Resolução CONTRAN número 917 de 28 de abril de 2022. Artigo 2º. O transporte em vias públicas de toras e de madeira bruta, mesmo que descascadas, deve obedecer aos requisitos de segurança fixados nesta resolução. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se tora a madeira bruta com comprimento superior a 2,50 metros. Artigo 3º. As toras devem ser transportadas no sentido longitudinal do veículo, com disposição vertical, conforme figura ilustrativa A, ou piramidal, triangular, conforme exemplificado na figura ilustrativa B. Figura A, carroceria para transporte de toras no sentido longitudinal com disposição vertical. E figura B, carroceria para transporte de toras longitudinal com arrumação piramidal. Contenção das toras dispostas verticalmente. Parágrafo 1º. Quando transportadas em disposição vertical, as toras devem ser contidas por 1. Painéis dianteiro e traseiro da carroçaria do veículo, exceto para os veículos extensíveis, com toras acima de 8 metros de comprimento, para os quais não são necessários painéis traseiros. 2. Escoras laterais metálicas, fueiros, perpendiculares ao plano do assoalho da carroçaria do veículo, sendo necessárias, no mínimo, 2 escoras de cada lado para cada tora ou pacote de toras. E 3. Cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg força, tensionados por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria do veículo. Contenção de toras dispostas no sentido longitudinal com disposição piramidal. Parágrafo 2º. Quando transportadas em disposição piramidal triangular, conforme imagem já demonstrada. 1. As toras devem ser contidas por: letra A, painel dianteiro com largura igual à da carroçaria do veículo. Letra B, escoras laterais metálicas, fueiros, perpendiculares ao plano do assoalho da carroçaria do veículo, com altura mínima de 50 cm, reforçadas por salva-vidas, sendo necessários, no mínimo, 2 conjuntos de escoras salva-vidas de cada lado da carroçaria por tora inferior externa. E letra C, cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força, tensionados por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria do veículo, sendo necessários, no mínimo, 2 cabos ou cintas de fixação por tora. 2. A camada superior de toras deve ter distribuição simétrica em relação à largura da carroçaria. 3. As toras de maior diâmetro devem estar nas camadas inferiores. E 4. Cada uma das toras das camadas superiores deve estar encaixada entre 2 toras da camada imediatamente inferior. Parágrafo 3º. Em combinações de veículos de carga CVC, a colocação dos painéis previstos no inciso 1 do parágrafo 1º é obrigatória somente na extremidade dianteira da unidade ligada ao caminhão-trator e na traseira da última unidade. Toras menores que 2,50 metros. Artigo 4º.
As madeiras brutas com comprimento igual ou inferior a 2,50 m devem ser transportadas no sentido longitudinal ou transversal sobre a carroçaria do veículo. Parágrafo 1º. Quando transportadas no sentido longitudinal, as madeiras brutas devem ser contidas por 1. Painéis dianteiro e traseiro da carroçaria do veículo. 2. Escoras laterais metálicas, fueiros, perpendiculares ao plano do assoalho da carroçaria do veículo, sendo necessárias, no mínimo, 2 escoras de cada lado para cada unidade ou pacote de madeira bruta. E 3. Cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força, tensionados por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria. Parágrafo 2º. Para o transporte de madeira bruta no sentido transversal, a carroçaria do veículo deve ser dotada de um dos seguintes sistemas. 1. Sistema com fechamento lateral completo, conforme figura ilustrativa C desta resolução, formado por, letra A, guardas laterais fechadas e guardas ou fueiros dianteiros e traseiros para evitar o deslocamento da carga. E letra B, cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força, tensionados no sentido longitudinal da carroçaria por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria. Figura C. Carroceria para transporte de madeira bruta no sentido transversal com sistema com fechamento lateral completo. (2) Sistema com fechamento lateral parcial conforme figura ilustrativa D. Letra A. Guardas laterais. Letra B. Cantoneiras de metal em toda a extensão da carga, conforme figura ilustrativa E. Letra C. Cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força, tensionados no sentido longitudinal da carroçaria por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria. E letra D, utilização de um cabo de aço ou cinta de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força por cantoneira, a cada 2 metros de comprimento desta, posicionado no sentido transversal da carroçaria, tensionado por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria. Figura D, carroceria para transporte de madeira bruta no sentido transversal com sistema com fechamento lateral parcial. Figura E, especificação das cantoneiras de metal dispostas em toda a extensão da carga. Sistema sem fechamento lateral conforme figura ilustrativa F, formado por, letra A, cantoneiras de metal em toda a extensão da carga, conforme imagem já apresentada. Letra B, cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força, tensionados no sentido longitudinal da carroçaria por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria. E letra C, utilização de um cabo de aço ou cinta de poliéster com capacidade mínima de ruptura à tração de 3.000 kg por força por cantoneira a cada 2 metros de comprimento desta, posicionado no sentido transversal da carroçaria, tensionado por sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas na carroçaria. Figura F, carroceria para transporte de madeira bruta no sentido transversal com sistema sem fechamento lateral. Artigo 6º. Os veículos adaptados ou alterados para o transporte de toras e de madeira bruta na forma prevista nesta resolução devem ser submetidos à inspeção de segurança veicular para a obtenção de novo CRLV em meio digital. Artigo 7º. Fica assegurado o direito de circulação até o sucateamento dos veículos de transporte de toras ou de madeira bruta fabricados e licenciados até 25 de julho de 2006, desde que seus proprietários tenham cumprido todos os requisitos para sua regularização mediante comprovação no
certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital. Transporte de material siderúrgico, tubos, barras, bobinas, chapas, perfil, sucata, tarugo e vergalhão. Para a realização do transporte de produtos siderúrgicos, devemos seguir os requisitos de segurança fixados pela Resolução 942 de 2022 do CONTRAN. Estudaremos então essa resolução. Os artigos referentes a transporte de produtos a granel foram suprimidos por não serem objetos de estudo do curso. Resolução CONTRAN número 942, de 28 de março de 2022, estabelece as exigências sobre a análise, comparação e transporte de material siderúrgico para veículos rodoviários e de carga. Artigo 1º. Esta resolução estabelece as exigências sobre a análise, comparação e transporte de material siderúrgico para veículos rodoviários de carga. Artigo 2º. Os produtos siderúrgicos derivados do minério de ferro ou do minério de outro metal estão definidos neste artigo pelos mesmos termos e expressões empregados na NBR 5.903, produtos planos laminados de aço, na NBR 6.215, produtos siderúrgicos, e na NBR 16.229, sucata de ferro fundido e aço. Barra. Produto retilíneo não plano, cuja seção transversal é constante, constitui figura geométrica simples e é fabricada com tolerâncias dimensionais mais rigorosas do que as palanquilhas, tarugos. Bobina. Chapa ou tira enrolada em forma cilíndrica. Chapa. Produto plano de aço com largura superior a 500 mm, laminado a partir da placa. Lingote. Produto resultante da solidificação do metal líquido em molde metálico, geralmente destinado a posterior conformação plástica. Perfil. Produto industrial cuja seção transversal reta é composta de figura geométrica simples. Sucata. Material constituído de resíduos metálicos que resultam dos processos de elaboração e transformação mecânica, bem como de desuso, e que só pode ser aproveitada por refusão. Tarugo, palanquilhas. Produto intermediário não plano, obtido por laminação a quente ou lingotamento contínuo, de eixo longitudinal retilíneo e seção transversal, geralmente retangular ou quadrada, com área igual ou inferior a 22.500 mm² e com relação entre largura e espessura igual ou inferior a 2. Tem tolerâncias dimensionais menos rigorosas que as barras. Tubo. Produto acabado oco, de parede uniforme e seção transversal constante, geralmente circular e quase sempre retilíneo, revestido ou não. Vergalhão. Barra redonda ou fio-máquina, utilizado especialmente em armaduras de concreto armado. Blocos compactados. Sucata metálica prensada em blocos ou pacotes. Peças isoladas, peças soltas de sucata metálica em formatos diversos como tarugos, blocos, chaparia, carcaças, partes de equipamentos, eixos e tubos. Emaranhado, sucata metálica em forma de arames, telas treliças, vergalhões e demais produtos longos. Granel de sucata, sucata metálica de dimensões reduzidas como em forma picotada de cavacos e de limalha. Parágrafo único. A definição das características necessárias para a análise e a comparação dos tipos de material siderúrgico, conforme a descrição dos tipos de sucatas, deve ser regulamentada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em portaria específica. Artigo 4º. O trânsito dos veículos que transportem produtos siderúrgicos ou seus insumos deve seguir as condições especificadas nesta resolução quanto à arrumação e à amarração da carga na carroçaria dos mesmos. Artigo 5º. No transporte de chapas metálicas devem ser atendidas as seguintes condições. 1. As chapas com comprimento e largura menores do que as da carroçaria do veículo devem estar firmemente amarradas às mesmas,
por meio de cabos de aço, correntes ou cintas com resistência à ruptura por tração de no mínimo o dobro do peso total das chapas, garantindo assim sua estabilidade mesmo nas condições mais desfavoráveis. 2. As chapas com largura excedente à da carroçaria do veículo, além da amarração de que trata o inciso 1 deste artigo, devem ter seus vértices anteriores e posteriores protegidos por cantoneiras metálicas, conforme especificado na figura ilustrativa A. Figura A. Cantoneiras de chapa de aço para proteção de extremidades de chapas metálicas durante o transporte. Parágrafo único. Para transportar as chapas metálicas definidas no inciso 2 deste artigo, os veículos devem portar a AET de que trata o artigo 101 do CTB. Artigo 6º. No transporte de bobinas metálicas devem ser obedecidas as seguintes condições. 1. Composição dos dispositivos de amarração da bobina, cintas, correntes ou cabos de aço, ganchos e catracas com resistência total e comprovada ruptura por tração, de no mínimo o dobro do peso da bobina para cada tipo de amarração de topo e direta. 2. Quantidades de dispositivos de amarração. A. Para bobinas com peso menor que 20 toneladas, devem ser utilizados no mínimo 2 dispositivos de amarração de topo e 2 de amarração direta. E letra B, para bobinas com peso igual ou maior que 20 toneladas, devem ser utilizados no mínimo 3 dispositivos de amarração de topo e 4 de amarração direta. 3. Pontos de fixação dos dispositivos de amarração. Letra A. Os pontos de fixação dos dispositivos de amarração devem ser fixados nas longarinas ou chassi do veículo, com as cintas, correntes ou cabos de aço passando por baixo da guarda lateral, nunca por cima. E letra B. As catracas tensoras das cintas, correntes ou cabos de aço devem estar fixadas nas longarinas ou chassis ou entre os dispositivos. 4. Inspeção dos dispositivos de amarração. O transportador deve sempre inspecionar o estado de conservação dos dispositivos de amarração antes de carregar o veículo. Artigo 7º. O transporte de bobinas colocadas sobre o veículo com seus eixos na posição vertical em relação ao plano da carroçaria do mesmo deve obedecer aos seguintes requisitos. Figura B. Bobina transportada na posição vertical para peso da bobina inferior a 20 toneladas. 1. Posicionamento dos dispositivos de amarração. Letra A. O posicionamento da cinta, corrente ou cabo de aço sobre a bobina deve formar um X no seu centro para amarração de topo. Letra B. Para a bobina com peso igual ou maior que 20 toneladas, o terceiro dispositivo de amarração deve passar no centro da bobina. E letra C. Para amarração direta, devem ser instalados no mínimo 2 laços com dispositivos de amarração para bobina com peso menor que 20 toneladas e 4 laços para bobinas com peso igual ou maior que 20 toneladas. 2. Fixação da bobina no piso da carreta. Letra A. Devem ser colocadas mantas de neoprene, borracha, poliuretano de alta densidade e 15 mm de espessura entre a bobina e o piso da carreta. E letra B. Bobinas com peso igual ou maior que 20 toneladas devem ser obrigatoriamente acomodadas sobre berço apropriado. Parágrafo único. No caso da inexistência do berço de que trata a linha B do inciso 2, a bobina deverá ser transportada na posição horizontal, na forma indicada na figura ilustrativa C. Figura C. Bobina transportada na posição vertical para peso de bobina inferior a 20 toneladas. Artigo 8º. As bobinas colocadas sobre o veículo com seus eixos paralelos ao plano da carroçaria do mesmo, na horizontal, devem obedecer adicionalmente aos seguintes requisitos. 1. Posicionamento dos dispositivos de amarração conforme figura ilustrativa C. Letra A. A cinta, corrente ou cabo de aço devem estar entre 10 e 20 centímetros da extremidade da bobina. Letra B. Para a bobina com peso igual ou maior que 20 toneladas, o terceiro dispositivo de amarração deve estar posicionado no centro da bobina.
E letra C. As bobinas devem receber amarração direta passando pelo centro das mesmas, em forma de laço, sendo 2 dispositivos para a bobina com peso menor que 20 toneladas e 4 dispositivos para a bobina com peso igual ou maior que 20 toneladas. Figura C. Bobina transportada na posição vertical. 2. As bobinas devem ser fixadas ao piso da carreta por meio de pallets ou berços planos confeccionados com metal ou de madeira, devidamente travados nas suas extremidades com parafusos ou opcionalmente conforme inciso 3. 3. Opcionalmente, as bobinas podem ser afixadas em berços reguláveis idênticos ou assemelhados à figura ilustrativa D, com mantas de neoprene, borracha, poliuretano de alta densidade e 15 mm de espessura entre o berço e o piso da carreta, fixados por cintas, correntes ou cabo de aço ou ainda em berços dotados de travas antideslizantes. E 4. O eixo da bobina poderá ser tanto paralelo quanto perpendicular ao eixo longitudinal da carroçaria. O caso de posicionamento perpendicular ao eixo longitudinal da carroçaria, conforme figura ilustrativa E. Figura D. Berço metálico regulável para transporte de bobinas. Figura E. Bobina posicionada com seu eixo na horizontal e perpendicular ao eixo longitudinal da carroçaria. Artigo 9º. A montagem e a fixação da bobina nos veículos dotados de carroçaria especialmente construída para o transporte de bobinas devem ser feitas conforme figura ilustrativa B. Figura B. Bobina transportada na posição vertical, para peso da bobina inferior a 20 toneladas. Parágrafo 1º. A carroçaria bobineira deve ser forrada com um lençol de borracha antideslizante e equipada com dispositivo de segurança para travamento das bobinas no coxo. Parágrafo 2º. Mesmo no caso do parágrafo 1º, será obrigatória a amarração à carroçaria por meio de cabos de aço, correntes ou cintas com resistência total à ruptura por tração de no mínimo o dobro do peso da carga. Parágrafo 3º. O transporte de bobinas de cabos elétricos, quando não acondicionados em cavaletes especiais, deve obedecer às prescrições previstas neste regulamento. Parágrafo 4º. Ficam liberados da exigência de amarração de topo e amarração direta, utilizando-se cabos de aço, correntes ou cintas, previstas no artigo 6º e no caput parágrafo 2º deste artigo, os veículos que observarem plenamente os seguintes requisitos. 1. As carrocerias tenham sido desenvolvidas especialmente para o transporte de bobinas. 2. Sejam dotados de dispositivo mecânico composto por pelo menos 2 perfis metálicos transversais, sendo um na parte dianteira e outro na parte traseira da bobina, fixados por parafusos ou pinos em estrutura localizada em ambas as laterais do berço, estruturas estas que precisam estar fixadas diretamente ao chassi ou longarina do veículo. E 3. Possuam um terceiro perfil metálico longitudinal, passando pelo centro da bobina, de modo que possibilite o pressionamento da bobina contra o piso do berço revestido de borracha, impedindo o desprendimento da bobina do berço da carreta, conforme figura ilustrativa F. Figura F. Dispositivo alternativo de segurança para travamento das bobinas no coxo. Parágrafo 5º. Para o uso dos dispositivos previstos nos incisos 2 e 3 do parágrafo 4º são exigidos laudo técnico assinado por engenheiro mecânico com o registro da respectiva anotação de responsabilidade técnica que contemple o ensaio de resistência ou a simulação computacional comprovando que a segurança do sistema é igual ou superior aos dispositivos convencionais e certificado de segurança veicular. Artigo 10. No transporte de tubos metálicos devem ser atendidas as seguintes condições. 1. Os veículos destinados ao transporte de tubos devem possuir sistema de proteção frontal conforme figura ilustrativa G, ou a utilização de redes, telas ou malhas que impeçam a movimentação da carga no sentido longitudinal conforme figura ilustrativa H. Figura G. Sistema de proteção frontal para tubos.
Figura H. Sistema de proteção longitudinal através de redes, telas ou malhas. 2. Os tubos com diâmetro inferior a 15 cm devem estar separados por pontaletes de madeira, camada por camada, firmemente amarrados com cabos de aço, correntes ou cintas, travados à carroçaria do veículo e contidos pela mesma. 3. Quando o transporte dos tubos com diâmetro inferior a 15 cm for feito na forma de feixes amarrados, será obrigatória também a colocação de cunhas nas extremidades dos pontaletes para contê-los firmemente na posição correta dentro da carroçaria. 4. Os tubos de diâmetro superior a 15 cm e inferior ou igual a 40 cm devem ser transportados em feixes de acordo com as condições estabelecidas no inciso 2 deste artigo ou em peças individuais. Letra A. Os produtos que serão transportados em peças individuais em quantidades que obriguem ao empilhamento devem ser acondicionados na horizontal e separados em camadas por berços que assegurem o perfeito posicionamento dos tubos durante o deslocamento, conforme especificado na figura ilustrativa I. E letra B. Opcionalmente será aceito o berço exemplificado na figura ilustrativa J. Figura I, berço para transporte de tubos com diâmetro entre 0,15 e 0,40 metros, sob forma de peças individuais. Figura J, opção para berços inferior e intermediário para transporte de tubos com diâmetro entre 0,15 metros e 0,40 metros, sob forma de peças individuais. 5. Os tubos com diâmetro superior a 40 cm, para serem transportados em quantidades que obriguem ao empilhamento, devem ser separados individualmente na horizontal, por berços que proporcionem perfeita acomodação e segurança da carga, conforme especificado na figura ilustrativa K, ou separados por pontaletes com cunhas nas laterais, na forma da figura ilustrativa L. Figura K. Berços para o transporte de tubos com diâmetro superior a 0,4 metros com berço intermediário. Figura L. Berços para o transporte de tubos com diâmetro superior a 0,4 metros separados por pontaletes com cunhas. Parágrafo 1º. Admite-se também a arrumação de tubos de grande diâmetro até o máximo de 1,55 m em forma de pirâmide, desde que as dimensões da carga não ultrapassem a 3,20 m de altura e 23 metros de comprimento, sem excesso de peso, conforme especificado na figura ilustrativa M. Figura M, berço para o transporte de tubos com diâmetro superior a 0,4 metros arrumados em forma de pirâmide. Parágrafo 2º. No transporte de tubos definidos no parágrafo 1º, se as dimensões do veículo ou da carga excederem aquelas especificadas pelo CTB e por resolução do CONTRAN, o veículo deve portar AAET. Parágrafo 3º. Os berços ou pontaletes a que se refere os incisos 2, 3, 4 e 5 deste artigo devem ser no mínimo em número de 2 por camada para tubos de até 6 metros de comprimento e de no mínimo 3 por camada para tubos de comprimento superior a 6 metros. Parágrafo 4º. Admite-se a arrumação por encaixe de tubos, de modo que cada tubo tenha por apoio 2 outros da camada inferior, quando a viga com cunhas laterais será exigida apenas na base do empilhamento, conforme figura ilustrativa N. Figura N. Berço para o transporte de tubos com diâmetro superior a 0,4 metros arrumados por encaixe. Parágrafo 5º. Os tubos com quaisquer diâmetros podem ser transportados nas formas previstas desde que contidos nas dimensões de largura e comprimento da carroçaria do veículo. A altura deve estar limitada de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Opcionalmente, será admitido o transporte de tubos de mais de 40 cm de diâmetro na forma piramidal,
com a utilização de cintas de amarração, de redes de contenção e de berços intermediários feitos sob medida, de forma a permitir o perfeito encaixe dos tubos e a perfeita distribuição de pesos e a evitar deslocamentos laterais conforme figuras ilustrativas O e P. Parágrafo 7º. Todas as cargas devem estar amarradas com cabos de aço, correntes ou cintas com resistência total à ruptura, correspondente a 2 vezes o peso da carga transportada, travados e contidos no chassi do veículo. Figura O, berço para o transporte de tubos em forma piramidal. Figura P, dispositivos de amarração para o transporte de tubos na forma piramidal. Artigo 11. No transporte de perfis podem ser utilizados veículos com carroçarias convencionais ou com carroçarias dotadas de escoras laterais metálicas, perpendiculares ao plano do assoalho das mesmas e que ofereçam plena resistência aos esforços provocados pela carga nas condições mais desfavoráveis. Os veículos devem possuir sistema de proteção frontal ou a utilização de redes, telas ou malhas que impeçam a movimentação de carga no sentido longitudinal. Parágrafo único. Em ambos os casos, os perfis devem estar firmemente amarrados à carroçaria do veículo por meio de cabos de aço, correntes ou cintas, com resistência total à ruptura por tração correspondente a 2 vezes o peso da carga transportada nas extremidades e na parte central da carga, conforme figura ilustrativa Q. Figura Q. Ilustração de amarração de perfis e barras. Artigo 12. As barras, tarugos e vergalhões poderão ser transportados de forma individual, arrumados em rolos ou em feixes. Parágrafo 1º. Quando na forma de rolos, devem ser colocados com o eixo na horizontal, no sentido longitudinal da carroçaria, a qual devem ser suas guardas laterais interligadas entre si, lado esquerdo com lado direito, de forma a aumentar-lhes a resistência ao rompimento. Parágrafo 2º. Os rolos com diâmetro superior a 1,20 m poderão ser colocados com um eixo no sentido da largura da carroçaria, desde que devidamente escorados com calços apropriados para evitar o seu deslocamento, devendo os rolos remontados serem interligados entre si. Parágrafo 3º. No transporte de barras ou vergalhões arrumados em feixes sobre o malhau e a cabine do veículo, só será obrigatória a utilização de cavalete intermediário afixado no assoalho da carroçaria, de forma a apoiar a parte central da carga, quando se tratar de ferragens pré-armadas, treliças. Parágrafo 4º. Quando as pontas das barras ou dos vergalhões excederem a parte posterior da carroçaria, devem ser dobradas em U, de forma a não se constituírem em material perfurante. Parágrafo 5º. Todas as cargas devem estar amarradas com cabos de aço, correntes ou cintas com resistência total à ruptura correspondente a 2 vezes o peso da carga transportada, travados e contidos no chassi do veículo conforme figuras ilustrativas Q e R. Figura Q. Ilustração de amarração de perfis e barras. Figura R. Ilustração de amarração em laços de barras, tarugos e vergalhões. Artigo 13. Os lingotes metálicos poderão ser transportados em conjuntos, pallets ou pilhas amarrados e unitizados com fitas metálicas ou de forma individual sobre a carroçaria do veículo. Parágrafo único. Devem ser amarrados à carroçaria do veículo por meio de cabos de aço, correntes, redes, telas ou cintas com resistência total à ruptura por tração de no mínimo o dobro do peso da carga. Artigo 14. O transporte de sucatas de metais poderá ser efetuado sob a forma de blocos compactados, peças isoladas de formatos diversos, emaranhados ou granéis. Parágrafo 1º. Todas as sucatas transportadas devem estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares que devem cumprir os seguintes requisitos. 1. Possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático. 2. Estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo. 3. Cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura. 4. Estar em bom estado de conservação de forma a evitar o derramamento da carga transportada. E 5.
A lona ou dispositivo similar não devem prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios. Parágrafo 2º. No transporte de sucatas, o veículo deve possuir carroceria com guardas laterais. 1. Fechadas, cuja resistência e altura sejam suficientes para impedir o derramamento da carga nas condições mais desfavoráveis. Ou 2. Dotadas de telas metálicas com malha de altura e dimensões suficientes para impedir o derramamento do material transportado. Parágrafo 3º. No transporte de granéis, não se admite que a carga ultrapasse a altura normal das guardas laterais da carroçaria. Parágrafo 4º. Peças isoladas ou blocos de grande porte que ofereçam risco de tombamento ou deslocamento devem ser convenientemente amarrados e travados com cabos de aço, correntes ou cintas com resistência total à ruptura correspondente a 2 vezes o peso da carga transportada. Parágrafo 5º. O transporte de sucata em forma de granel será feito obrigatoriamente em carroçaria do tipo caçamba, não necessariamente basculante. Artigo 18. Quando for necessário o uso de cabos de aço, correntes ou de cintas para amarrar a carga, estes devem possuir resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, os veículos devem estar equipados com molinetes, esticadores, catracas ou tambores com resistência idêntica à dos cabos, correntes ou cintas. Parágrafo 2º. Os pontos de fixação dos dispositivos de amarração devem ser afixados nas longarinas ou chassi do veículo. Parágrafo 3º. Sempre que forem utilizadas cintas têxteis, essas devem atender à norma NBR 15.883. Parágrafo 4º. É responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de amarração da carga e reapertá-los quando necessário. Artigo 19. Para o transporte de peças indivisíveis que necessitem de veículos com peso bruto ou dimensões superiores aos previstos na legislação de trânsito, será necessária a obtenção junto à autoridade com jurisdição sobre a via da AET. Fechamos, então, a nossa aula 35. Tudo bem, pessoal? Seguimos em frente, próxima aula 36, dando continuidade ao nosso módulo de movimentação de cargas. Um grande abraço e até a próxima aula.